E aí, pessoal, quais são as perspectivas para quem pretende vir para a Austrália ou Nova Zelândia em 2021? Bom, 2020 obviamente não foi um ano muito bom para quem pretendia viajar para o exterior, né? Por causa do Covid as fronteiras ficaram fechadas, mas agora, já no final do ano, saindo a vacina, né? As fronteiras vão ser reabertas logo no começo do ano, tudo indica, né? Tanto é que entre a Austrália e a Nova Zelândia, primeiro eles vão criar uma bolha, né, que vai permitir quem mora em um país visite outro país, né? E posteriormente a tendência é que as fronteiras sejam abertas com outros países, né? Principalmente porque as vacinas estão aí já sendo disponibilizadas em vários países, né? Então, por exemplo, hoje o brasileiro quando vem para a Austrália, ele precisa mostrar uma carteirinha de vacinação da febre amarela, né? Então, o que tudo indica é que quando eles reabrirem as fronteiras, você vai ter que demonstrar que você tomou a vacina do Covid-19, né? Então, vai ter alguma carteirinha internacional, alguma coisa que você tenha que carregar e trazer para cá, né? E mesmo que o governo não faça isso né, obrigatório, né? É provável que as companhias aéreas tenham algum procedimento aí que vai requisitar que você demonstre que você tomou a vacina, né? Então, se você tem aí suas questões pessoais, algum problema com a questão da vacina, e se você pretende viajar para outros países, né, vale a pena você considerar essa questão aí, né? Agora, entre a Austrália e a Nova Zelândia, né, qual seria aí a melhor opção para 2021 ou mesmo 2022, né, conforme as coisas acontecerem, né? Eu fiz intercâmbio tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, né? E a minha recomendação pessoal é a Nova Zelândia. E eu vou explicar o porquê. Eu moro na Austrália, né? Eu adoro a Austrália, não pretendo sair daqui, mas eu acho que para quem vem fazer intercâmbio, né? Então você vem para aprender uma língua, né? E você também vem para aprender sobre outra cultura, né? Então a oportunidade de você vir na Nova Zelândia e ter contato com a cultura Maori, né? Que é a cultura da Polinésia, né? Então você vai ter um contato com uma cultura aqui do Pacífico, né? Eu acho que é algo que acrescenta, né? Além da sua experiência internacional com a questão de estudar o idioma inglês, você tem um contato com uma cultura diferente que você pode aprender alguma outra coisa deles, né? E outra questão também é que na Nova Zelândia o custo de vida é mais baixo, né, que na Austrália, principalmente se você comparar com essas grandes capitais como Auckland, né, comparando com Sydney ou Melbourne, por exemplo, né, dependendo onde você ficar em Auckland, é óbvio que vai ser caro, né, também, mas se você ficar no mesmo, né, vamos dizer que você fica no centro da cidade em Sydney ou Melbourne, vai ser muito mais caro, né? Então, eu acho que na Nova Zelândia você tem mais opções, né, de oportunidades de economizar, né? Porque primeiro o dólar é mais baixo, né? A diferença entre o dólar para quem está gastando em reais, né, com a sua viagem, né, com os seus reais, você compra mais bens, vamos dizer assim, na Nova Zelândia do que você compraria na Austrália, né? Então acho que a Nova Zelândia vale a pena por ser mais barato e por ter questão, né, oportunidade cultural, né? E a escola de inglês vai ser, né, a mesma coisa, estudar aqui ou lá, tanto faz, né? Se você for numa escola boa, de qualidade, né, realmente a diferença é mínima, né? Isso para quem pretende fazer intercâmbio, né? Já para quem pretende ir para outro país para trabalhar, a minha recomendação é a Austrália, né? Porque a Austrália é maior que a Nova Zelândia, né? E vai ter mais oportunidade de empregos, né? Então, se a sua profissão está na lista de profissionais em demanda, é provável que a lista de profissionais em demanda da Austrália seja maior do que a da Nova Zelândia, né? Por causa do tamanho do país, vai aceitar mais pessoas, né, de outros países, mas também, então, a concorrência também é maior, né? Então, você precisa ver se você pretende imigrar a trabalho, né? Precisa ver onde que a sua profissão, né, a sua habilidade está sendo requisitada, né? E considerar todas as opções, né? Não descarte nenhuma opção, considere todos os estados, né? E a dica é sempre consulte o site do governo, né? Esse site homeaffairs.gov.au, né? Para quem pretende vir para a Austrália, né? Começa por ali. Então você vai encontrar ali toda
as dicas e o que é importante, né, para quem pretende viajar aí pós-Covid, né, as restrições, né, e os pré-requisitos vão ser colocados nesse site, né, já tem alguma coisa lá para quem ficou, por exemplo, quem estava vindo para cá como estudante em fevereiro, por exemplo, e não pôde, né, não pôde vir para cá, mas já tinha começado o processo, já tinha aplicado o visto, tudo, né, eles estão reembolsando, né, eles vão realocar esses estudantes, permitir que venham agora, né, então vai ter alguma ajuda aí já para esses primeiros estudantes que já estavam matriculados em curso, né, e para quem vai começar o processo agora, também tem toda a instrução lá, né, e se você pretende vir como imigrante também, faça uma pesquisa aí nesse site. Eu já tenho outro vídeo aí falando sobre isso, vou colocar o link aí também, né? Já deve ter alguma dica ali que vai ajudar você, né? Então o que eu queria dizer era sobre isso, né? Que 2021, 2022 tem perspectivas positivas, né? Faça aí a sua pesquisa. Se você precisar de uma agência de imigração, né? Tem vários aí no mercado que podem te ajudar, mas pensa que eles também para eles isso é um negócio, né? Então eles também estão oferecendo um serviço e o serviço tem um preço, né? E a mesma coisa para quem pretende fazer intercâmbio, né? Essas agências que oferecem intercâmbio, na verdade mesmo que eles falem que eles não cobram de você, mas de alguma maneira tem um valor embutido ali, né? E para eles isso é um negócio, né? Então você tem que considerar, faça a sua pesquisa, né? Escolhe o que você acha que é melhor para você, não deixa só na mão dos outros, né? Participe do processo em si, né? Tanto o processo de imigração quanto de intercâmbio, né? Vale a pena você perder um tempinho, pesquisar em cima e, né, se informar da melhor maneira possível, né? Bom, é isso então, que 2021, 2022 aí seja um ano bem melhor para todos nós, né? E se você gostou desse vídeo aí, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações e a gente se vê aí no próximo ano. Até mais!